Olá, amigos Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo com a soja lá em Chicago. Um dia positivo, dá para dizer isso, para as cotações por lá. Não estamos encerrando aí no nível mais alto das cotações. O período anterior a gente teve aí níveis mais elevados do que esse que a gente está vendo agora, entre 4 e 5 pontos aí nos principais vencimentos. No entanto, é um dia positivo, de 3 a 4 pontos nos principais vencimentos. Portanto, é um dia positivo aí para os preços da soja lá na Bolsa de Chicago. A gente vai entender por quê. Quem analisa para a gente, quem nos ajuda nesse entendimento é o Camilo Motter, direto lá da Granoeste, direto lá de Cascavel, no Paraná. Seja bem-vindo, seu Camilo, obrigado pela participação. Nos ajude a entender a movimentação positiva, esse ânimo aí de alta pela manhã e acabou não se concretizando nessa reta final, mas ainda assim um fechamento positivo para Chicago, seu Camilo. Exatamente isso, o Alexandre. Boa tarde para você, boa tarde aos amigos do Notícias Agrícolas. Realmente tivemos um dia positivo depois de alguns dias negativos, mas veja que o mercado ele está bastante confinado num patamar aí entre 8,60, 50, 60 até 8,80, 85 por aí. Faz dias que ele vem trabalhando nessa forma. Se a gente voltar ao início do ano, estamos ainda com o Chicago negativo em cerca de 11%. Ou seja, as cotações de hoje, apesar de alguns ganhos nos últimos dias aí, né? Ainda estamos com 11% de defasagem em relação ao início do ano, o que é uma perda bastante significativa para os preços internacionais. Mas isto vem aquilo que já se tornou um chavão para mim, que vivemos um momento de preços internacionais baixos e preços domésticos no Brasil atingindo recordes em termos de reais, né? Por causa da desvalorização do cambial. Produto barato para o comprador em dólares, né? E produto caro para quem vende aqui dentro, transferindo uma renda bastante substantiva para o campo. Mas voltando a Chicago para entender o que aconteceu lá hoje, nós tivemos a semana passada um volume de exportações americanas na casa de 2,2 milhões de toneladas, e o mercado espera para amanhã algo entre 1,2 e 2 milhões de toneladas, ou seja, um número bastante expressivo para aquelas pretensões atuais de Chicago, de exportações americanas, né? Isto se deve ao retorno da China, especialmente na semana passada e esta semana também, às compras nos Estados Unidos, né? Devemos lembrar que o USDA, no seu último relatório, agora na semana passada, foi dia 11 inclusive, ele aumentou em mais 2 milhões de toneladas as importações de soja da China para este ano, para 94 milhões de toneladas, também ampliou para a próxima estação para 96 milhões de toneladas. Ou seja, a China continua comprando e o Brasil não consegue atender a toda esta demanda. Então, esse ressurgimento e esse melhor momento de importações da China está na esteira desse suporte que vemos agora. E outra questão importante também é que, apesar de tensões entre China e Estados Unidos e algumas bastante graves acusações entre um e outro país ou entre um e outro governo no decorrer das últimas semanas, hoje está programado um encontro entre os dois ministros de Relações Exteriores, ou secretário de Estado americano e o ministro de Relações Exteriores da China. Isso indica que deve reabrir o caminho da conversação, do diálogo para entendimentos e para ampliação das compras da China nos Estados Unidos. Também isso soou como positivo. É óbvio que ainda não temos o resultado deste encontro, ele deve estar acontecendo agora ou de uma hora para frente aí, e amanhã nós vamos ter a repercussão desses eventos, mas a expectativa era positiva e também ajudou na formação do preço hoje. Aqui no Notícias Agrícolas chegou a informação para a gente, seu Camilo, de que os produtores, enfim, os participantes do mercado estariam pressionando o presidente Trump enfim, pressionar a China a cumprir o acordo, a voltar a comprar mais, enfim, exigir que eles comprem mais dos Estados Unidos.
Como é que o senhor vê essa situação e até que ponto isso pode influenciar nas cotações? Na verdade, esse é um tema bastante recorrente. Ele vem agora nos últimos dias, realmente há associações de produtores pressionando mais, não há dúvida. Mas é bom a gente lembrar que lá em 15 de janeiro, quando foi assinado este tratado, os chineses se comprometeram a comprar grandes volumes de produtos do agronegócio norte-americano e que depois, em função da pandemia e de acusações, inclusive da origem do vírus, né, que especialmente os Estados Unidos acusaram a China de ter manipulado isso de forma inadequada, enfim, esse tipo de coisa, e por isso surgiu a pandemia no mundo. Tudo isso tornou as relações bastante frias e a China se manteve bastante afastada. Então eu acho mesmo que as associações de produtores norte-americanos, que reúnem produtores especialmente de soja e de carnes, devem voltar a pressionar de forma muito mais intensa o governo americano para que mostre sua pressão no sentido do cumprimento daquele acordo lá celebrado em 15 de janeiro. Essa vai ser uma tônica daqui para frente e a gente deve lembrar que os volumes não eram pequenos, volumes bastante substantivos em relação a anos anteriores. Por exemplo, se a gente lembrar, o pico de importações da China em relação ao agronegócio norte-americano foi de 26 bilhões de dólares. E o acordo era de 40 bilhões neste ano e pulando para algo como próximo de 50 bilhões no próximo ano. Ou seja, são números realmente impressionantes, bastante difíceis de serem atingidos. E claro, com esta paralisação, com este problema todo que está havendo, e tensões renovadas entre as duas economias, isso se torna mais difícil de ser atingido, mas que agora eu acho que vai se retomar as conversações e pelo menos se retomam as negociações com um volume mais intenso. Isso é positivo para o mercado. Isso que eu ia perguntar. O mercado recebeu, então, de forma positiva essa aproximação? Perfeito. Muito bem. Agora, o senhor falou aí dessas compras, né, semanais que estão se consolidando, digamos assim, né, seu Camilo? Isso já está precificado ou a continuidade dessas compras pode fazer o mercado subir mais, hein, seu Camilo? Eu acredito que sim. A tendência é que haja um pouco mais de suporte na medida em que eles vão comprar mais. Agora, é importante a gente lembrar que até agora, as exportações norte-americanas estão bastante aquém do real, daquilo que se imaginava. Do real, não. Da realidade que se imaginava. É isso que é importante. Eles estão com embarques realizados até agora de 36 milhões de toneladas, para uma expectativa de 45 milhões de exportações. E nós temos aí junho, já uma semana se foi, agora saiu o resultado amanhã da segunda semana de exportações, mas temos junho, julho e agosto, ou seja, tem aí 8, 10 semanas pela frente para atingir aí pelo menos mais 9 milhões de toneladas, né? Então, há ainda isso em se tratando de pico de entre-safra nos Estados Unidos, né? Então, precisa haver muito esse comportamento de como vai se dar os prêmios, porque a tendência é que os prêmios lá também subam na medida em que vai chegando um pouco mais de demanda chinesa para aquela região, para aquele país, né? E também se o Brasil vai conseguir também atender um pouco mais na medida que os prêmios do Brasil também subem e remuneram melhor o produtor. Então, este jogo é que vai fazer a grande diferença. As margens de esmagamento na China, com as compras mais intensas no Brasil nos últimos 2 meses, e também um pouco mais de compra nos Estados Unidos, mas os esmagamentos estão mais calmas agora. Há um grande volume de oferta neste momento, porque também pode-se imaginar que a China passe a comprar muito mais de safra nova que está vindo, que está evoluindo muito bem no campo. O plantio estava praticamente concluído, com 93%, 94% até o último domingo, com safras em perfeitas condições. É uma evolução inicial até agora muito boa, com 72% dos campos ranqueados como bons e excelentes, né? Ou seja, uma evolução muito boa.
as projeções climáticas de forma até agora bastante adequadas, né? Então pode ser que o importador também, claro, compre um pouco agora para atender às suas necessidades, mas que foque muito mais em safra nova. Então nós precisamos agora monitorar se o nível de 45, 46 milhões de toneladas de exportações, se é um número realmente tangível, prático, factível, e aí sim nós teríamos a possibilidade do mercado ter um vigor ainda maior. Agora, essas compras que vão acontecendo, elas vão falar para o momento atual. Nós vamos, claro, ficar projetando, trabalhando em perspectivas, mas para o momento atual, qualquer compra da China que se configurar nos Estados Unidos, ela vai ser positiva para Chicago, não tenha dúvida disso. Muito bem. Então, vamos aguardar para ver como é que vai evoluir essa demanda chinesa e isso vai determinar, obviamente, a força que a gente tem aí para ver o mercado subir. Agora, e Brasil, seu Camilo? O que a gente precisa olhar no Brasil? Hoje, por exemplo, foi um dia interessante para negociar se a gente leva os fatores de alta, leva em consideração os fatores de alta, que é prêmio, que é dólar e que é preço em Chicago. Mas teve negócio? Negócios muito comedidos, ainda muito devagar, mas nesse aspecto da formação do preço, realmente foi um dia muito interessante, porque tivemos, curiosamente, uma alta conjugada em todas as variáveis, pelo menos em alguns momentos, com prêmios mais firmes, entre 135 e 140 pontos ou centavos acima de Chicago, já são prêmios bem consideráveis, né? E a tendência é se firmarem um pouco mais no decorrer. Tivemos Chicago em alta, em alguns momentos até 8, mas entre 4 e 8 centavos de alta ao longo do dia. E tivemos câmbio em alguns momentos, como agora no final da tarde, trabalhando aí próximo de 5,26. Então tivemos uma alta, ainda que moderada, mas em todas as variáveis. E isso, claro, deu um suporte para a formação de preços no mercado doméstico brasileiro, entre R$ 1,00, R$ 1,50 e eventualmente até R$ 2,00 acima do que tivemos ontem. Então os preços foram mais atrativos para o produtor novamente, né? Se a gente voltar a uma semana atrás, quando o câmbio bateu abaixo de 5, nós tivemos aí R$ 4 ou R$ 5 mais altos os preços hoje do que há uma semana atrás. Porém, as vendas brasileiras já foram executadas pelo produtor brasileiro em 85% pelo menos, ou seja, estamos na reta final de comercialização da safra 19/20. Claro que daqui para frente o produtor vai vender de forma muito parcelada, muito comedida, antenado no que pode acontecer na virada de ano, quando do pico da entre-safra, aí com um olho na escassez de produto disponível para a indústria nacional na entre-safra, e um olho nas lavouras, observando a evolução de clima e as suas lavouras do campo. Eu acho que esses 15%, 16% que faltam por comercializar, eles vão ser estendidos daqui até a chegada da próxima safra lá em janeiro. Então, vai ser muito devagar e é o que nós estamos percebendo agora. Mesmo com melhor evolução de preços, os preços estão mais comedidos. Mas qual que é o volume é mais comedido. Qual que é a sua expectativa, seu Camilo? A China vai continuar interessada na soja brasileira e isso pode refletir em alta de prêmios ou não? A competitividade da soja brasileira já passou? A competitividade como tal, em confronto com a soja norte-americana e argentina, mas a Argentina tem muitos distúrbios internos que prejudicam a exportação. Vamos falar mais de Brasil e Estados Unidos. A competitividade da soja brasileira já ficou para trás. A soja brasileira já está ficando mais cara para o chinês do que a soja norte-americana. Mas a oferta, a disponibilidade da soja americana, remanescente, sem pensar em safra nova, mas os lotes remanescentes de soja norte-americana, também não são assim tão expressivos, né? Então eu acredito, e depois tem aquelas preferências também, muitas empresas preferem importar ou nos Estados Unidos ou preferem importar no Brasil. Então, de maneira geral, os prêmios vão continuar subindo no Brasil e devem subir também nos Estados Unidos. Eu acho que as duas praças vão continuar subindo. Agora,
em termos de competitividade, o Brasil vai perdendo competitividade no cenário internacional, a indústria doméstica brasileira vai se tornando mais competitiva. De qualquer maneira, as tradings que têm indústria, que operam na indústria como trading, como no crush e na exportação, elas vão fazer sempre esse comparativo da viabilidade de exportar ou da viabilidade de esmagar. Mas, eu diria, o setor industrial brasileiro vai começar a ganhar em competitividade, dada a escassez de produto aqui dentro. E lá fora também, quem quiser comprar, e alguns negócios vão continuar saindo, não há dúvida, vai ter que pagar mais caro, porque a oferta é pequena. Então, eu diria, a tendência é que os preços se firmem um pouco mais no decorrer. Estou aqui falando muito mais de preço em dólares, por enquanto. Câmbio é uma variável tão suspeita de se falar sobre ela, e aí eu quero dizer o seguinte: nós temos duas grandes variáveis, dois feixes de informações sobre o câmbio. O primeiro é sobre a economia global e os efeitos negativos da pandemia, e daqui para frente as perspectivas de retomada e o quão bem ou o quão mal vamos retomar as economias ao redor do mundo. Este é um ponto importante para determinar a firmeza do dólar no mercado internacional contra todas as demais moedas. Ponto número 1. Ponto número 2. Brasil, além dessa questão internacional, nós temos um fator interno aqui que é as discussões, as disputas políticas e as intrigas políticas que nós estamos vivendo hoje, que envolvem inclusive a justiça, e que podem resultar em mais tensão ou menos tensão, mais dúvidas sobre o governo, menos dúvidas sobre o governo, mais capacidade do governo implementar medidas de retomada da economia ou menos, né? E claro, tudo isso no bojo da pandemia que estamos vivendo. Isso tudo vai nos dizer para onde vai andar a taxa de câmbio. Se o governo Bolsonaro readquirir uma certa confiança dos demais poderes e consegue implementar medidas de mudança, e a pandemia em pouco tempo se vai, provavelmente nós vamos ter aí um câmbio caindo bastante. O contrário também é verdadeiro. Portanto, as apostas sobre câmbio são as apostas sobre a retomada das economias lá fora e sobre aqui dentro o comportamento político, esse ingrediente político que nós temos para onde ele vai andar. São as apostas nessas duas variáveis. Uma pode ser favorável, outra desfavorável, as duas podem ser desfavoráveis ou as duas favoráveis para a retomada da economia. Neste caso de as duas serem favoráveis, provavelmente a gente terá uma taxa de câmbio caindo novamente. Em sendo desfavoráveis, atrasando a retomada da economia, afugentando os investidores, deixando a economia em maus lençóis, digamos assim, tudo isso vai jogar contra a moeda nossa e, portanto, ela vai se desvalorizar muito mais. É este jogo que nós vamos ver. Portanto, falar em preço da soja, nós temos que colocar aqui, em primeira mão, a questão do dólar, do câmbio. Nós temos que sempre frisar que este ano nós tivemos um preço doméstico brasileiro feito, guiado, orientado pela evolução da taxa de câmbio. Muito bem. Então, a gente tem entre os fatores que determinam o preço, o câmbio, que ainda é uma incógnita, a gente precisa entender o que vem por aí. A gente tem um prêmio que aparentemente é positivo em função da escassez de soja e, enfim, da disputa que pode ter pela soja que sobrou aí para ser negociada. E Chicago, qual que é a tendência, na sua opinião? Eu acho que Chicago tende a se firmar. Eu acredito muito nessa retomada das exportações norte-americanas para a China. Acho que vai ter volumes melhores, ainda não é duro falar quão melhores, mas acredito que a China, precisando de soja, ela vai comprar no mercado norte-americano e até há, em alguns momentos, pelo menos, orientação para que as empresas relacionadas ao governo chinês comprem nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil nós vamos escasseando cada vez mais. Veja que nós já exportamos quase 53 milhões de toneladas embarcadas até metade de junho, contra 41 milhões no ano passado, que era o recorde até então, né?
Então, nós caminhamos fatalmente para 83 a 85 milhões de toneladas de embarque, e a tendência é que vai reter bastante a venda. A indústria vai começar a pagar melhor no decorrer e disputar com o mercado exportador. Portanto, a China tem mais razões para ir comprar no mercado norte-americano, que com certeza vai se tornar mais competitivo que o mercado brasileiro, e isto vai ajudar Chicago. É um fator positivo para os preços por lá. Fator positivo, sem dúvida. Muito bom. Seu Camilo, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente, pela análise, e volte sempre. Ok, Alexandre, grande abraço a você, abraço a todos, até a próxima. Até a próxima. Tá aí Camilo Motter, Granoeste, direto lá de Cascavel, no Paraná, analisando o mercado aqui pra gente, mercado de soja que hoje foi positivo, trabalhou positivo ao longo do dia, perdeu um pouquinho de força nessa reta final das negociações. Vamos ver como está encerrando, portanto, as cotações lá em Chicago, como estão as cotações lá em Chicago. Vamos lá. O julho, 8 dólares e 71 centes por bushel, 4,25 de alta. O agosto, 8 dólares e 71, 3,75 de alta. O setembro, 8 dólares e 71 centes por bushel, alta de 3,5. A mesma alta para novembro, que vai fechando aí a 8 dólares e 76 centes por bushel. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Para julho, alta de 1,25 a 3 dólares e 30 centes. Setembro, 3,35, alta de 0,75. Dezembro, estável em 3,42, 3 dólares e 42 centes por bushel. E o março, 3 dólares e 53 centes por bushel, queda de 0,25. Portanto, o milho sem uma direção definida aí para os negócios lá em Chicago. Vamos ao trigo. Julho, perdeu bem o trigo, 7 pontos mais 25 de queda a 4,88. O setembro também perdeu aí 7 pontos mais 25, perdeu também o patamar dos 5 dólares por bushel, fechou a 4,94. O dezembro, 5 dólares e 3 centes por bushel, 6,5 de queda. E o março de 2021, 5 dólares e 12 centes por bushel, uma queda de 5 pontos mais 75. Muito bem, são os números do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência.